Pois é, né? A gente já tinha até visto aquele tema na atividade, deixa eu ver quando foi. Dia 8, né? Dia 8. A gente tinha visto na quarta-feira passada. Quarta-feira? Isso, quarta-feira passada a gente tinha visto esse tema junto com mais três, né? Aliás, desculpe, junto com mais dois. Então, olha só, é um tema, né, que a gente tinha trabalhado, tinha discutido, tem até textos motivadores lá na atividade do dia 8. Então, acredito que eu fiz uma excelente escolha para vocês, né? Não está complicado, não, né? Bom, só eu vou ter a oportunidade, eu vou dar aula no sexto, sétimo, oitavo, nono. Só lembrando, pessoal, entreguem até segunda-feira, tá certo? Até às 5 horas, por gentileza. Façam de caneta preta. E, por favor, na hora de você mandar a foto, a menos que o ambiente que você vai mandar a foto esteja bem escuro, né? Mas evite de usar o flash, tá certo? Porque ele meio que ofusca as palavras do meio e fica complicado de ler. E isso é mais para quem fez de lápis, né? Se você fizer de caneta, o flash não influencia quase nada na leitura, mas como teve algumas pessoas que mandaram de lápis e ainda utilizaram flash na hora da fotografia, aí realmente complicou para que eu lesse, né? Que eu visse mesmo que estava ali escrito. Só lembrando, a folha de redação também está lá na atividade, tá certo? Lá no final, para você imprimir. Se você não tiver uma gráfica perto da sua casa, vá no colégio e lá você pega a folha, tá certo? E só lembrando, não precisa ir deixar no colégio. Você tira uma foto, manda para mim. De preferência, assim, uma preferência absurda, mande pelo Google Sala de Aula. Mas se não der para mandar por lá, pode mandar por WhatsApp, tá bem? Porque lá fica necessariamente mais organizado e eu já te devolvo a nota por lá mesmo. Né? Fica bem interessante isso. Bom, agora sim, para a gente entrar na aula de geografia de vez. Ontem nós havíamos parado na página 220. Né? Vimos necessariamente ontem, pegamos ali um pouquinho do acirramento dos Estados Unidos com o crescimento da Índia, né? Acirramento e equilíbrio. Vimos o desenvolvimento econômico, vimos o evento que nós chamaremos de Revolução Verde, que foi a reforma agrária da Índia, que na teoria deveria beneficiar todas as populações daquele país, todos os produtores, os pequenos produtores, os médios produtores e os grandes produtores, mas nós podemos perceber que quem se beneficiou mais foram os grandes produtores, ou seja, os grandes exportadores, diminuindo assim a força do agricultor familiar, né? Aquele que tem uma pequena plantação e que às vezes planta para sobreviver. E vimos também que essa reforma, ao beneficiar os grandes produtores, ela meio que tirou esses recursos do país, né? Recursos que seriam aproveitados dentro do país, e levou simplesmente para fora, importou. Já que, como nós vimos, a Índia é um grande, não, é enorme, produtor de arroz, de milho e de trigo. Olha só, arroz, milho e trigo. O arroz e o trigo são valiosíssimos, né? Principalmente nas regiões próximas ali da Ásia e da Europa, que é onde a Índia se localiza. E devido à sua extensão territorial gigantesca, então ele é um dos maiores produtores de arroz do mundo.
Na página 220, né, já chegando mais próximo do conteúdo de hoje, nós vimos a industrialização da Índia. Vimos que lá é um país que investe, como é que eu posso dizer? Investe pesado em tecnologia, mas não investe pesado no setor primário da economia para que este venha a suprir as necessidades básicas da sua população. Qual é o setor primário da economia mesmo? A agricultura e agropecuária. Também vamos colocar o extrativismo aqui, né? Ou seja, a extração de minerais. Por que esse é o setor primário? Qual sociedade caminha sem a agricultura? Ou seja, sem comida? Ninguém, nenhuma sociedade. Então, esse é o setor primário da economia. Aqui no Brasil também. Porém, é o setor que menos emprega aqui no Brasil, né? Onde a gente tem aí mais ou menos 17% da população economicamente ativa do Brasil está empregada no setor primário. A gente tem mais de 50% da população no setor terciário, que é o de comércio, de bens e serviços, e por aí vai. E o resto está no setor secundário, que é o setor da indústria, o setor da transformação, o setor da construção civil. Mas, voltando para a Índia, vemos que há grande investimento, inclusive nuclear. E que esse investimento, né, essa indústria nuclear, farmacêutica, atômica, armamentista, de informática da Índia, só é superada pela indústria nuclear, farmacêutica, química, atômica e informática dos Estados Unidos. Página 221. Geografia, página 221. Quem ainda não pôs o nome, coloque. Gente, tem 19 pessoas, certo? Já que eu vou tirar o meu dispositivo do Roberto. E só 13 puseram o nome. Quem tá faltando colocar o nome, coloque, tá certo? Porque a chamada de vocês é isso aqui. A gente só registra a presença de quem coloca o nome aqui, tá bom? Quem ainda não pôs, coloque, porque senão você não vai ter sua presença registrada aqui. Os principais centros industriais estão localizados em centros como Mumbai, Calcutá, Madras e Nova Delhi. A Índia, da modernidade, possui uma expressiva região industrial, centralizada em Bangalore, cidade da região sudoeste, onde se desenvolveu o grandioso tecnopolo chamado Vale do Silício da Índia. Todavia, o acelerado crescimento econômico da pátria de Gandhi não conseguiu superar as graves desigualdades sociais existentes, nem romper com o predomínio da atividade agrícola no conjunto da economia. Eu gostaria até de fazer aqui o seguinte. Vamos contextualizar aqui. Olha só que legal. Vocês estão vendo aqui, olha só. Índia, aqui, né? Índia, aqui de novo. Né? Para não ficar tão redundante e falar Índia novamente, o autor preferiu utilizar essa expressão resumitiva aqui. Pátria de Gandhi. A pátria de Gandhi é o quê? É a Índia, né? Isso aqui eu estou fazendo relação com produção textual, tá certo? Aqui, o autor demonstra ter conhecimento de mecanismos linguísticos. Olha só como você vê aquelas competências em todos os textos decentes.
certo? Só para vocês notarem que não é coisa de outro planeta. Quase todo texto tem isso. Acreditem, demonstrar mecanismo linguístico é fundamental para você ter uma conversa com alguém. Continuando aqui. A Índia possui alguns dos melhores centros universitários de formação e produção de pesquisas científicas e tecnológicas. A nação passa por dois fenômenos diferentes: a não socialização dos avanços tecnológicos para toda a sua sociedade, em uma grande migração de técnicos, aliás, e uma grande migração de técnicos e cientistas contratados por empresas de países ricos. Esse último parágrafo é muito do que acontece aqui no Brasil mesmo. Temos grandes estrelas da ciência, mas não tem onde deixar esse pessoal aqui. Não dá para ficar no Brasil se eu sou cientista, porque o Brasil não investe na ciência. Então, eu vou para onde? Ah, sei lá, vou para a Alemanha, Estados Unidos, vou para a Europa como um todo. Né? Olha só, a mesma coisa acontece com a Índia. Investe em ciência, mas acaba que esses cientistas, né, não conseguem ficar lá, não conseguem servir a sociedade de lá. Os avanços técnicos, isso porque os avanços tecnológicos não são para toda a sociedade. Na página 222, a gente tem as três maiores economias do mundo em 2016, em bilhões de dólares. Tá? A gente tem a China, os Estados Unidos, a Índia, seguindo do Japão, Alemanha, Rússia, Brasil, porque o Brasil está lá embaixo, né? Olha só isso aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui o apresentador. Olha só como esses países aqui, não quero tirar o Japão, como esses países aqui seguem mais ou menos a mesma linha, né? Do Canadá até a Alemanha, a diferença é pouquíssima. Quando a gente chega em potências aqui como Índia, como Estados Unidos e como China, olha só como essas economias têm uma imensa relevância mundial. E muito contrário do que se pensa sobre a Índia, né? Ela é uma economia bem forte. Olha aqui, ela só está atrás dos Estados Unidos e da China. Isso no ano de 2016, é claro. Vamos nos atentar a esse pequeniníssimo detalhe aqui. O ano é 2016. Mas, ao contrário do que se pensa, a Índia é um país economicamente forte. Contudo, essa economia não é para toda a população, né? Não há uma distribuição de renda boa. Se concentra, como sempre, nos grandes produtores, nos grandes exportadores. A origem da indústria indiana remonta ao período colonial inglês. Naquela época, existiam apenas algumas pequenas manufaturas que operavam com grandes restrições da metrópole. Após a Segunda Guerra Mundial, a Índia vive outra realidade. Agora vamos lá para as questões.
Página 223. Vamos lá, observe a imagem. Primeira questão, ensaio geográfico. Observe a imagem em destaque, aliás. Escreva o nome da região e indique qual país exerce influência sobre a área 3. Vou dar uma dica aqui para vocês. Esse mapa aqui a melhor resposta vocês encontram na página, pode ser na página 210, certo? Também na página 209 e na própria página 208. Também tem um mapa de bastante ajuda por lá. E também tem bastante texto sobre isso na página 213 e na página 215. Na página 215 tem a melhor resposta para a primeira questão. Preste atenção. Página 215 tem a resposta para a primeira questão. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Lá, 215, vamos aqui. Lá, aqui em cima. Segunda questão. Todo mundo está prestando atenção, né, pessoal? Mais ou menos 20 pessoas, tá bom. No século... No século XVI, a Índia... Desculpem. A Índia atraía a atenção dos países europeus, principalmente em razão das especiarias. No caso, século XV e século XVI, né? Século XV também, já que foi no século XV que começaram as grandes navegações, acirrando as disputas comerciais pela região. Hoje é um país que começa a se destacar pelo desenvolvimento econômico. A Inglaterra consolidou seu domínio sobre a Índia a partir do século XVII. Após alguns anos de disputa com portugueses, franceses e holandeses, a colonização britânica direcionou a produção do país para atender ao mercado externo, colocando em segundo plano as necessidades do mercado interno. Vamos ler essa daqui com calma, que a gente consegue chegar na boa resposta. Olha só. A colonização britânica direcionou a produção do país para atender ao mercado externo, ou seja, as exportações, não privilegiando o mercado interno, ou seja, o comércio dentro do país. Como em diversas outras colônias europeias, incluindo o Brasil, foram implantadas na Índia as plantations. Explique o que são as plantations e a sua consequência para os povos nativos indianos. Lembrando que as plantations são grandes propriedades. Você vai me dizer propriedade do quê? E aqui ela se destinava, pelo menos na Índia, né? Nós estamos falando dos nativos indianos. No processo de independência, a Inglaterra promoveu a partilha do território, então denominado União Indiana, entre elites regionais, dando surgimento ao Paquistão, de maioria muçulmana. Qual a consequência da partilha do território indiano? A gente sabe que resultaram em disputas, certo? Em indefinições e em conflitos. Você vai só me dizer que disputas e conflitos, certo?
A economia da Índia tem na agricultura sua principal atividade econômica, que emprega a maior parte da população economicamente ativa, 60%. Houve alguma mudança recente nesse cenário? A gente sabe que houve, né? Estamos falando da agricultura. Teve mudança no cenário tecnológico e industrial. Me diz qual foi essa mudança? É só isso na quarta questão. Quinta questão. As assertivas abaixo falam sobre a situação econômica e social da Índia atualmente. Coloque E para as proposições erradas e C para as alternativas corretas. Item A. Apesar de a Índia apresentar uma grande modernidade tecnológica, grande parte de sua população sofre com graves problemas, como fome, doenças e desigual distribuição da riqueza. Vamos lá. Essa daqui eu sugiro até que vocês façam aqui comigo, que é para reduzir o trabalho de vocês, né? A nossa próxima aula é de geografia quinta-feira, mas já ajuda a reduzir. Vamos lá, eu vou reler aqui a quinta questão. Marque E para erradas e C para corretas. Item A. Apesar de a Índia apresentar uma grande modernidade tecnológica, grande parte de sua população sofre com graves problemas, como fome, doenças e desigual distribuição da riqueza. E aí, está correto ou está errado? Marca logo aí, um E ou um C, de errado ou de correto. Letra B. As maiores metrópoles da Índia apresentam uma ótima distribuição de serviços, como saneamento, distribuição de energia e geração de emprego para todos aqueles que nelas habitam. Vamos ler de novo. As maiores metrópoles da Índia apresentam uma ótima distribuição de serviços, como saneamento, distribuição de energia e geração de emprego para todos aqueles que nelas habitam. Isso está certo? A Índia apresenta essas coisas maravilhosas para todo mundo, tá? Ou está errado? Você coloque aí um E ou um C. Item C. A população da Índia possui uma distribuição espacial perfeitamente equilibrada. É? Aonde? Me diz, é verdade isso? Não precisa nem ler o item inteiro, né? A gente já sabe se é verdadeiro, né? Se é correto ou se é errado. Mas vamos lá. A população da Índia possui uma distribuição espacial perfeitamente equilibrada, resultando numa densidade demográfica média de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Está correto isso? Foi isso que a gente leu? Foi? Marque aí um C ou um E. A independência da Índia. Item D. A independência da Índia teve como líder espiritual Mahatma Gandhi, que fundamentou sua luta numa resistência pacífica. Foi? Gandhi era aquele cara que ia pela paz ou ele promovia conflitos armados? E a independência da Índia teve como principal líder o Gandhi? É correto? Coloca um C. É incorreto? Está errado? Coloca um E. Essa atividade aqui é até mais ou menos fácil, né? A gente vai fazer a próxima atividade também, tá certo? Então, a gente já fica livre para... Só que a gente não vai fazer ela toda porque ela é gigante. Dá para a gente ver ainda um pouquinho para a próxima atividade. Aliás, para a próxima aula.
Página 224, primeira questão. O norte do continente asiático é palco de um conflito entre dois países que, desde meados do século XX, disputam uma porção territorial. Identifique nas proposições abaixo aquela que apresenta a área disputada e os países envolvidos no conflito. Item A, Caxemira, disputada pela Índia e pelo Paquistão. Punjab, disputada pelo Afeganistão e pelo Cazaquistão. Armênia, disputada pela Índia e pelo Paquistão. Mesopotâmia, disputada por Israel e pela Índia. Ou Caxemira, disputada pela Índia e pelo Cazaquistão. Sugiro que você já vá fazendo. Olha só, a gente já falou disso demais, né? A gente sabe que é... Eu vou dar essa colher de chá aqui para vocês. A gente sabe que a Índia disputa certo território com outro país. E a gente viu isso bastante. Pergunta, alguém respondeu a quinta questão da página 224? Se alguém tiver respondido, a gente já corrige e eu já falo as respostas aqui, para reduzir o trabalho. Vamos lá, quem corrigiu já? Aliás, quem já fez? Alguém já fez? Olha o que eu disse para fazer aqui agora. Ninguém. Vou perder a chance de corrigir, pessoal. Ninguém fez a quinta? Bom, vamos lá. Segunda questão. Após a independência da Índia, em 1947, a região passou a ser disputada por hindus e muçulmanos. A solução parecia ter sido encontrada com a formação de dois países, Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana. Porém, a paz não veio. O conflito ressurgiu com muito mais violência. O alvo passou a ser, então, a Caxemira. Parece que eu achei a resposta de uma questão aqui, né? Região de maioria muçulmana sob domínio da Índia. No pós-Guerra Fria, o conflito da Caxemira assume uma importância internacional. Assinale a alternativa que justifica a ocupação, a preocupação mundial acerca desse conflito em questão. Item A. Mahatma Gandhi deixou à posteridade hindu um sentimento de ódio e rivalidade contra os muçulmanos. Verdade? Gandhi promovia esse ódio ou ele promovia a paz? Você diz aí, se marca esse item ou não. Item B. A Índia, pelo seu potencial econômico, ameaça a hegemonia econômica dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Naquele gráfico ali, a Índia tem essa capacidade? Item C. O Paquistão quer expandir os seus ideais socialistas na Caxemira? Eita, essa daqui foi longe, viu? Item D. O Paquistão pretende entregar aos talibãs... pretende entregar a região aos talibãs do Afeganistão. A gente, pelo menos a gente viu o nome Talibã, no que a gente estudou aqui. Item E. A Índia e o Paquistão são duas potências nucleares com intensa rivalidade e altamente armadas. Eu acho que a gente consegue dizer qual item está correto aqui. Terceira questão. Assim que o inverno começou a ceder e as geleiras se derreteram nas grandes altitudes do Himalaia, na região da Caxemira, ressuscitou o espectro da guerra nuclear. Os dois principais países que ainda sobrevivem em um cenário de miséria e superpopulação e que, por reivindicarem a região da Caxemira, despertam
o temor de um desastre nuclear quais são esses dois países que disputam a Caxemira. Basicamente é só isso que a gente está falando nessas questões. Só isso. Tenho certeza que vocês sabem qual é o item que tem que marcar aqui. Quarta questão. País localizado na Ásia das Monções, mais especificamente no Sul Asiático, caracteriza-se por ser o maior produtor agrícola da área. Mas, ainda assim, tem de importar alimentos devido à sua numerosa população. Atualmente, observa-se nesse país um elevado crescimento industrial, investimentos na educação e em tecnologias avançadas. Ele é considerado uma das futuras potências mundiais, embora apresente desigualdades socioeconômicas internas. O país citado no texto e destacado no mapa qual é o país que recebe o título desse nosso capítulo? Nepal, China, Índia, Bangladesh ou Indonésia? Essa daqui está muito fácil. Vocês vão ter que admitir que essa atividade está fácil. Quinta questão. No primeiro semestre de 1988, os países assinalados no mapa, com os números 1 e 2, surpreenderam o mundo com testes nucleares, reacendendo o debate sobre a questão nuclear. Assinale a alternativa que apresenta, na ordem crescente dos números, os nomes desses dois países. Ou seja, temos o país 1 e o país 2. Se você acha que é Tailândia e Índia, o país 1 tem que estar na localização da Tailândia e o país 2 tem que estar na localização da Índia. Milhares de pessoas chegam anualmente a Benares para purificar seu espírito nas águas do rio sagrado. Durante as cheias, suas águas depositam grande quantidade de limo nas margens, fazendo com que as terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez as mais férteis do mundo, concentrando-se aí cerca de 150 milhões de pessoas, cuja maioria vive da agricultura, aliás, e, portanto, do benefício direto e indireto do rio sagrado. Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se aplica ao rio e ao país Rio Tigre e o país Irã, Rio Ganges e o país Índia, Rio Mekong e o país Vietnã, Rio Eufrates e país Iraque, ou Rio Indo e país Paquistão. Sétima questão. A Índia é um país de mais de 800 milhões de habitantes, brumanista e de alto PNB. Item B. Da Ásia Meridional, monsônico e grande produtor de algodão. Planáltico, de baixa renda per capita e de altas altitudes. Olha, essa daqui, viu? De comunidade britânica de nações, rico em petróleo e de grande densidade demográfica. Talvez. Do hemisfério norte socialista e grande produtor de arroz. Talvez também. Sétima questão está um pouquinho mais complicada. Talvez é a mais complicada de todas. Vou fazer até a oitava questão com vocês. Analise as assertivas abaixo referentes à Caxemira. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em virtude de localizarem-se nessa área
as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de outras razões. Verdadeiro? É verdadeiro, né? Essa daqui é verdadeira. A Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra, em 1947. 2 delas foram por disputas da Caxemira. Verdadeiro? Também, também. Terceiro, a Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão 1/3 e a China 1/2. Não sei se é verdadeiro ou não. Quem vai dizer é você. Na verdade, eu sei, né? Mas quem vai dizer é você. Item 4. Os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos eles começaram a lutar pelo separatismo, um conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia prefere a mediação nacional. Está correto? Talvez, talvez. Então, se eu disse que a primeira e a segunda estão corretas, então ou é a A ou é a B. Vamos lá, acho que dá para a gente fazer as outras 3 questões. São só 11 questões. Só que não vai dar para explicar tudo, né? Então vou deixar aqui mesmo. Bom, pessoal, alguma dúvida? Questões objetivas, tirando as 4 primeiras questões da atividade. Alguma dúvida? Alguma coisa passou rápido demais? Merece mais atenção? Não? Ninguém vai falar nada? Bom, então essa é a atividade. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa prova de produção, certo? E fiquem com Deus.